Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o almirante Alain Paz-Leme Arthur. Na pauta, o esforço nacional para a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear e o impacto desse projeto na ciência e na tecnologia do país. 1º de setembro de 2015, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde, a mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café, uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o almirante Alain Paz-Leme Arthur, que é chefe do programa de submarino de propulsão nuclear brasileiro. Mas antes disso, alguns informativos que nós já começamos na semana passada, né? Primeiro destacando a entrevista com Arthur Ziviani, que falou sobre a ciência dos dados, o dilúvio dos dados, a questão do volume, da velocidade, da variedade dos dados hoje na sociedade, e também comentamos sobre a questão da Arca de Noé digital. Como é que a gente vai sair dessa? Foi uma entrevista muito interessante, já está publicada no nosso canal TV Ciência e Movimento. Vai lá, assista, muito legal. E também destacar novamente o edital aberto do programa Startup Rio, que é um projeto do governo do estado para alavancamento de empresas de base tecnológica, empresas inovadoras. É um projeto que está sediado lá no Catete, no Rio de Janeiro, para empresas que querem construir coisas novas dentro do âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então o edital está aberto na FAPERJ, o governo do estado está apoiando essas iniciativas empreendedoras e inovadoras. Então o edital se encontra disponível no site da FAPERJ e no próprio site da Startup Rio, e fica disponível até o dia 29 de outubro. Então fique atento, você que tem uma ideia na cabeça e um computador na mão. Estamos aqui com a entrevista com o almirante Alain Paz-Leme Arthur, que é graduado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pós-graduado no projeto Submarinos pela IKL, na Alemanha, e mestre em Engenharia Naval pela USP. Atualmente é gerente do Programa de Desenvolvimento Submarino de Propulsão Nuclear no Brasil. Bom,
Obrigado, Almirante, pela sua presença aqui no programa. Foi uma pauta construída aí ao longo dos últimos 3 ou 4 meses, né, lá com o Centro de Comunicação Social da Marinha. Agradeço a participação de todos nesse processo, em particular ao capitão de Mar e Guerra Ricardo Lindgren, ao capitão de fragata Mário Teixeira, ao capitão de corveta Silvio Mendes de Oliveira, por estarem envolvidos na realização dessa entrevista. Almirante, primeira pergunta, né? A gente está falando sobre um submarino de propulsão nuclear no Brasil. Qual a diferença entre o submarino convencional e um submarino nuclear? Você diz do ponto de vista tático? Ok. Bom, técnica, a diferença é que o nuclear, ele leva um reator nuclear que é totalmente independente do ar e, portanto, ele pode ficar embaixo d'água por um tempo muito maior do que o submarino convencional, que ele tem diesel-geradores e, consequentemente, para carregar as baterias, ele tem que eventualmente vir à superfície, ou pelo menos próximo à superfície, para poder virar o seu diesel e carregar as baterias. O tempo que ele fica embaixo d'água, o submarino convencional, depende da velocidade que ele estiver andando. Se ele estiver andando em velocidade de patrulha, muito lento, 4 nós, ele é capaz de ficar até 2 dias embaixo d'água. Agora, o nuclear não tem limitação, ele pode ficar 90 dias embaixo d'água. A limitação dele é o estresse da guarnição. Eu costumo dizer que aquilo é um grande Big Brother, só que não tem mulher, não tem piscina, não tem sol. Então as pessoas se estressam com ele. Então, depois de 90 dias confinado num espaço sem nada disso, as pessoas começam a cometer erros por estresse. Então, essa é a limitação. E também não tem limitação de velocidade, porque aquela potência está disponível sem precisar de oxigênio, está disponível por todo o tempo. Então, ele pode andar à velocidade. Então, o grande limitador de um submarino convencional é a velocidade e o fato de vez em quando, ter que se expor. Hoje em dia, qualquer coisa que se exponha sobre a superfície do mar ou da terra é detetável por satélites, sendo detetável, é destruível. O submarino nuclear, ele é mais indetetável. Qual foi a razão para se começar a pensar na construção do submarino nuclear? Exatamente. Primeiro, o submarino, do ponto de vista custo-benefício, ele é a melhor arma de dissuasão que existe. Como nossa política é sempre de defesa, não de projeção de força, não de ataque, nós partimos para o uso da dissuasão. E o submarino nuclear, ele tem uma dissuasão muito maior. Qualquer aventureiro que queira alguma coisa, ele tem que primeiro se localizar onde é que está a força inimiga. No caso do submarino, ele por satélite consegue localizar onde é que está o submarino, sabe qual é a velocidade que ele pode desenvolver e consegue traçar um círculo onde em 2 dias ele vai ter que aparecer novamente. Então, se ele quiser evitar, ele consegue evitar. O submarino nuclear não, ele saiu da base, ele mergulha, não existe mais possibilidade de deteção. Não vão saber mais onde ele está. Hoje a gente tem a questão da Amazônia Azul. Certo. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a Amazônia Azul e como é que essa estratégia de submarino nuclear se alinha com a questão da Amazônia Azul. Certo. As águas territoriais brasileiras iam só até a 12 milhas da costa. Agora, depois nós conseguimos, na ONU, o direito econômico exclusivo de exploração de até 200 milhas da costa. Então, tudo que existir de riqueza em até 200 milhas da costa, ou depois foi uma outra luta que conseguimos também, até onde a plataforma continental se estender, que alguns pontos vão até 300 milhas da costa, isso pertence ao Brasil. O Brasil tem o direito de exploração exclusiva. Isso hoje está definido. Se você pegar essa área que não vivem pessoas lá, não tem cidades lá, mas tem algo parecido. Hoje em dia, em petróleo, postos de petróleo no mar e coisa e tal, você tem 45 mil homens trabalhando por dia no mar, tá certo? Mas além das vidas, tem as riquezas. 95% ou 90% do nosso petróleo é extraído do mar, entendeu? E nós somos altamente dependentes de energia, altamente dependentes do petróleo. Então, isso tudo é importante para o Brasil. E quando você pega essa área toda, você vê que ela é do tamanho da Amazônia. Só que ao invés de ter floresta, ela tem água. Por isso nós chamamos de Amazônia Azul. É tão importante quanto a Amazônia.
E a importância do submarino nuclear nesse aspecto? O submarino nuclear, o submarino convencional, ele consegue, exatamente por causa da limitação de velocidade, ele consegue fazer uma defesa de ponto. Se você quer defender um porto, uma cidade, ele pode ser um empecilho ou um avanço de algum aventureiro. Mas, no caso do submarino nuclear, não, ele consegue fazer a defesa em profundidade. Ele não sabe onde está o submarino, mas sabe que a qualquer momento pode aparecer. Aqui na América do Sul, quais outros países têm projeto ou já possuem submarinos nucleares? Não, ninguém. Nem tem projeto, nem possui submarino nuclear. A Argentina não tem submarino nuclear? Não tem. E hoje em dia, qual é o impacto? Por exemplo, um projeto grande, eu estava lendo sobre o submarino nuclear, assim, a complexidade dele é enorme. O submarino já é complexo, agora o submarino nuclear ele fica muito mais complexo. Como é que esse projeto está sendo impactado na ciência e na tecnologia do país? Quais são as relações com outras universidades? Qual a relação com outros centros de pesquisa? Olha só, Márcio, o projeto ele tem ramos. Tem o Programa Nuclear da Marinha, que se insere dentro do Programa Nuclear Brasileiro, e tem o desenvolvimento do submarino propriamente dito. O Programa Nuclear da Marinha ele começou em 1979. Começou num ramo dentro do ITA e depois foi para a Universidade de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, dentro do campus da Universidade de São Paulo, onde, se você considerar todos os professores que tem ali, mais o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, mais os vários clusters que tem ali, hoje você poderia dizer que é o maior cluster de cabeças pensantes que tem no Brasil e provavelmente da América do Sul, quase com certeza, da América do Sul. Então nós nos instalamos ali exatamente porque ali aonde tinha mais cabeças pensantes e estava próximo também de outras universidades, tá certo? E aí o primeiro problema para se ter o submarino nuclear ninguém vai fornecer o reator nuclear e ninguém vai fornecer combustível. Então nós tínhamos que desenvolver uma tecnologia de combustível. E nós conseguimos esse feito, conseguimos desenvolver uma ultracentrífuga que não tem igual no mundo, tá certo? Hoje em dia, o enriquecimento do urânio nos Estados Unidos e França é feita por um processo já antiquado, que é a difusão gasosa. Na Inglaterra, Alemanha e Holanda é feita por um processo de ultracentrifugação, mas uma ultracentrífuga que ainda usa mancal e a nossa não, é por levitação magnética. Então ela é bem mais moderna, bem econômica e esse feito, esse desenvolvimento que é voltado para desenvolver o combustível que vai ser do submarino nuclear, hoje em dia está sendo aplicado para enriquecimento de urânio para abastecer as usinas de Angra. Então é algo que já extrapolou a Marinha e já levou benefícios à sociedade. Hoje, o senhor tem ideia de quantos cientistas e tecnologistas estão envolvidos nesse projeto? Tanto diretamente quanto indiretamente? Olha, diretamente eu diria a você que nós temos da ordem de 1000 pessoas, 1000 entre doutores e mestres. E indiretamente, normalmente você multiplica por 3 ou 4 esse número. Então, mais uns 3 ou 4 mil pessoas envolvidas. Então, só para a gente destacar, o submarino nuclear é um submarino de propulsão nuclear. De propulsão nuclear. Não leva arma nuclear. Não leva arma nuclear, porque o Brasil não tem essa... Não tem essa pretensão e, na realidade, isso está na Constituição. Nós não vamos desenvolver arma nuclear. Isso está escrito na Constituição. Agora, teve uma parceria que foi feita com a França para desenvolvimento desse submarino. Isso. Quais são os limites dessa parceria? Onde é que a França entra? Em primeiro lugar, na área nuclear tem uma linha vermelha a partir da qual não passo. Então, nada da área nuclear é passado. O que é passado porque nós temos cientistas e técnicos que poderíamos desenvolver o nosso submarino, é verdade, mas nós não temos banco de dados. Todo engenheiro ele trabalha com banco de dados. Ele precisa saber de experiências passadas. A França tem essa experiência e projeta tanto submarino convencional quanto submarino nuclear. Então, esse acordo com a França foi feito exatamente para passar esse expertise. Então, na realidade, nós estamos fazendo o projeto e eles estão assessorando em algumas dúvidas que a gente tem, alguns conceitos que a gente tem que colocar mais arraigado. Agora, independente disso,
muitas coisas nós temos que fazer teste nós mesmos para poder ter certeza do que está sendo feito. E nesse intercâmbio, muitos brasileiros foram para a França fazer treinamento lá. Como é que foi esse? Sim. Na parte de projetos do submarino, nós fomos 31 brasileiros para Lorient. E na parte de construção do submarino, também teve entre pessoal da Marinha, pessoal da Nuclep e pessoal da ICN, que é a empresa que vai construir o submarino, um total de 70 e poucas pessoas fazendo curso na França. Na parte de sistema de armas, a quantidade é bem menor, mas pessoas de nível muito bom, com capacidade de absorver. Então, também no sul da França, na próxima a Toulon, nós tivemos também pessoal da parte de sistema de combate. A gente sabe que geralmente um país, e as Forças Armadas de um país, em particular o americano, né, ele lança os seus recursos de investimento de Forças Armadas para desenvolver projetos de ciência e tecnologia. O americano, então, faz isso muito bem, vários exemplos. Tem aí, né, como é o caso do próprio computador, da internet, a ida do homem ao espaço, entre outros feitos que hoje a sociedade usufrui em função de um investimento lá atrás feito por uma força militar. Aqui no Brasil nós temos o projeto submarino nuclear, que é claro, isso deve envolver uma série de tecnologias que às vezes não são criadas, são desenvolvidas localmente. E como é que o senhor vê essa passagem dessas tecnologias para o uso militar, efetivamente, mas também para o uso da sociedade? Dificilmente você tem uma tecnologia que o uso seja exclusivo militar. Ela quase sempre é dual. A palavra dual, eu acho que nem é muito... Todo mundo usa essa palavra, mas eu acho que não é tão adequada, porque não só são duas aplicações, tem várias outras aplicações. Vou te dar um exemplo. Míssil. Você tenta desenvolver míssil, aplicação exclusivamente militar. Para você, um dos parâmetros, uma das coisas que você tem que desenvolver para fazer um míssil é a capacidade de rastrear o alvo e prever para onde ele está indo. Tá certo? Isso tudo gera algoritmos que podem ser usados, por exemplo, acompanhamento de valores de bolsa de valores, valores de ação em bolsa de valores. Entendeu? Então, tenho colegas que trabalharam nisso e que hoje dão consultoria na área de bolsa de valores. Entendeu? Então, uma aplicação, ela não só tecnológica, mas também para serviços comerciais e tudo mais. Tá? Isso, o senhor tem visto isso acontecer dentro do projeto submarino nuclear? Sim. Existem várias tecnologias que nós temos que desenvolver para usar e que acabam sendo aplicados no setor civil. E, por ser militar, ela tem que ser resistente a choque, ela tem que ter um padrão de qualidade maior. Por ser nuclear, ela também exige uma rastreabilidade e tudo mais. E isso faz com que uma determinada indústria que produza determinado tipo de equipamento seja automaticamente alavancada a um nível de produção, a um nível de capacitação maior do que ela tinha antes, podendo oferecer ao mercado um produto de maior qualidade. A gente estava conversando nos bastidores sobre a falta no Brasil de um projeto integrador. Isso. E a gente saiu, acho que vai ser agora, nesse mês ou próximo, um levantamento sobre os laboratórios de pesquisa no Brasil, onde mostra que nós temos vários laboratórios pulverizados, mas não temos grandes laboratórios que possam fazer parcerias, integrar os diversos elementos. O senhor também vê esse tipo de fragilidade no aspecto da pesquisa do Brasil, e o senhor acha que um projeto como esse pode ser um projeto integrador de ciência e tecnologia? Esse é o grande papel de um projeto como esse. É um projeto caro, mas que consegue pegar todo... É para o seguinte, você não é só desenvolver equipamentos, não é só desenvolver... Você pode pegar a indústria que você tem e alavancá-la, você pode pegar uma indústria que você tem que seja similar e trazer tecnologia de fora para aplicar nessa indústria e ela, consequentemente, passar a ter uma outra capacitação, uma capacitação maior e é capaz de concorrer no mercado externo, mas você tem que testar tudo isso. E para testar você tem que ter laboratórios, você tem que ter dados. Então, um programa como esse é um programa que é integrador de tudo que é
não só universidades, mas universidades, laboratórios, pesquisadores autônomos. Então, tudo que existe de bom no Brasil, nós temos que agregar. E mais do que isso, nós temos que identificar, e eu tenho isso mapeado, todos os tipos de tecnologias que nós vamos precisar, porque se eventualmente nós não temos alguém trabalhando naquilo, nós temos que treinar as pessoas ou mandar fazer um curso no exterior, alguma coisa assim, para poder, no momento de ser aplicado, ter essa pessoa capacitada. Qual é a previsão do lançamento do submarino nuclear? Eu vi que pelo projeto também a Marinha está construindo mais 5 submarinos convencionais, parece. São 4 convencionais e um nuclear. Isso. E qual a previsão do lançamento desses submarinos, tanto convencionais quanto nucleares? O convencional começa a ser lançado em 2018 e o nuclear é 2025, a previsão de entrega dele. Agora, uma coisa que me intriga é porque a gente vive num país onde o planejamento parece que é a cada 2 anos. É verdade. Né? E nós vemos um projeto desse, da Marinha, com planejamento, a gente está falando aqui 2023. Então são 8 anos daqui para frente. Como é que um projeto desse se organiza com prazos dessa envergadura? Você tem todo um planejamento de longo prazo. A Marinha tem normalmente uma programação decenal a cada 10 anos, a cada 20 anos, e nós encaixamos isso dentro do GOER. Porque não é só uma programação de aquisição. Tem o treinamento do pessoal para operar isso, tem preparação. Então você hoje já tem mais ou menos definido qual é a turma que deve comandar, quais são as pessoas que devem comandar, que curso que esses caras têm que ter, que preparação que eles vão ter que ter. Isso tudo está dentro da programação. Ou seja, não é só material, é muita coisa. É material, os 4 tipos de recursos. É dinheiro, material, tecnologia e pessoal. O senhor estava comentando que boa parte do projeto é feito lá na USP e os arredores do ITA. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, com a COP, aqui em Petrópolis nós temos o LNCC. Isso. Existe alguma conexão? Nós temos muitos trabalhos com a COP. Por exemplo, na parte de acústica submarina, nós temos muitos trabalhos sendo desenvolvidos na COP, tentando desenvolver um sonar nacional. Então, existem trabalhos com todas as universidades. Aqui, por exemplo, na parte de desenvolvimento do motor elétrico de polo permanente, o professor Watanabe da Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma pessoa que conhece o assunto, coisa e tal. É uma das pessoas, não única, que nós estamos chamando para consultoria nesse projeto. Almirante Alain, obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Infelizmente, o papo aqui, rede pra caramba, que é um assunto importante tanto para a defesa nacional quanto para a ciência e tecnologia. Esses projetos impactam de sobremaneira toda a sociedade. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade de divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E nós temos outras pautas também. Em breve a gente quer conversar com o Centro de Comunicação Social da Marinha, um projeto da Antártida, que eu acho que é importantíssimo para a gente conhecer também. Saber que temos brasileiros lá, naquele continente, pesquisando pelo país. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, suas palavras finais aí para o nosso público. Bom, eu gostaria só de agradecer a oportunidade e deixar ao público a certeza de que existe no Brasil um projeto que tenta integrar os vários pontos de tecnologia que existem isolados dentro desse Brasil. Essa é uma tarefa importante e eu acho que traz ao Brasil uma capacitação tecnológica muito maior do que ela já tem, tendo esses pesquisadores isolados. Obrigado, Almirante Alain, pela sua presença aqui no nosso programa. Você sabe, o programa de toda terça-feira é ao vivo, às 10 da manhã, com reprise aos sábados, às 22h30. Um agradecimento especial ao Centro de Comunicação Social da Marinha, que ajudou nesse projeto de entrevista hoje aqui na TV Rede Petrópolis, no programa Ciência em Movimento. Você sabe, você pode curtir o nosso programa no Facebook, TV Ciência e Movimento, pode ler as nossas análises da entrevista no nosso blog TV Ciência e Movimento, pode acompanhar a nossa base de entrevistas no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento. Foi um prazer estar aqui com a gente. Missão cumprida. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.